Eu quero voltar numa coisa que você falou sobre a curadoria, que eu preciso puxar a sardinha pro meu lado, que é muito interessante. Se a gente conseguir fazer uma analogia, tem tantas empresas que não fazem uma curadoria nos produtos que elas vendem. Então, por exemplo, vamos pegar o produto, tipo, sei lá, eu tenho 5 fornecedores, eu vou pegar o mais barato, porque eu quero aumentar minha margem de lucro. Mas ninguém pensa no cliente que, de repente, tipo, aquele que é mais barato não é o que tem mais qualidade. E que talvez ele tenha uma margem de lucro alta, mas o cliente ele fique tão decepcionado com a qualidade que ele não volte mais. E eu consigo observar isso. Às vezes a gente tem tanto... A gente quer tanto... eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso aumentar minha margem, eu preciso ganhar mais e tal, que a gente esquece que a gente tem que procurar coisas que são realmente de qualidade e entregar o melhor para o nosso cliente, que é assim que ele vai reconhecer valor na nossa marca e voltar sempre. E até, Ju, tem algo a mais, assim, nessa curadoria, que é quem tem repertório consegue fazer uma curadoria melhor de opções possíveis. Você falou de fornecedores, mas eu vejo até de tratamento, por exemplo, ou de ideias. Se você lê muitos livros ou você assiste muitos documentários, você entra em contato com muita gente especial, você vai formando uma espécie de álbum de figurinhas na sua cabeça de situações possíveis que você pode adaptar e aplicar na sua realidade. Então, desenvolver esse repertório faz com que você seja melhor na sua função. Então, por exemplo, falando em atendimento ao cliente, né, uma área bem cara ao que você ensina. Se eu puder ver o que a Zappos fez, o que a Apple fez, o que várias empresas, a Amazon e tudo mais, já aplicaram também empresas menores, e o café, que tem um destaque lá em Portland e não sei aonde. Como é que eles agem com relação à primeira vinda do cliente? E você vai formando esse álbum de figurinhas na cabeça, você vai poder escolher o melhor. E as pessoas precisam parar de achar que tudo de bom vai pintar na cabeça delas como mágica. Não. A velha ideia de Rob como artista é um pouco isso, assim, você tem muitas possibilidades, você conhece muitas possibilidades, então você precisa se dedicar a isso, e aí você vai poder escolher e adaptar. Vai transformar aquilo que foi aplicado num negócio, no seu negócio, num negócio completamente, num setor completamente diferente. Por exemplo, na H1 a gente mira muito o universo da moda, por exemplo. Ninguém faz isso no mercado editorial, ninguém. Só que é algo que a gente quer, assim, no futuro, ensaios mais legais, que tenha uma estética mais envolvente, que tenha uma figura ali, uma modelo, alguém que represente também a marca. Poxa, isso não tem nada a ver com o universo dos livros. E então a gente trouxe de outro canto para cá. Quanto mais repertório você tiver, mais fácil vai ficar de fazer esse tipo de seleção. É engraçado que na primeira live que eu fiz, na primeira turma da formação CS Digital, eu tive alguns alunos que falaram para mim: Ju, mas o nosso problema é que a gente não vai ter criatividade para resolver o problema dos outros. Eu falei, então, mas a criatividade vem com o trabalho, com a experiência e com o seu repertório. É exatamente isso. Por exemplo, vamos supor que... Vamos falar uma coisa muito anti-Ícaro. Você, Simonsen, seja viciado em videogame. E aí você tá lá com um jogo e o jogo tá cheio de bugs, tá cheio de problemas, e você percebe que as pessoas mandam, né, pra quem criou o jogo, que eu nem sei o nome de quem cria jogo, mas enfim, e essa pessoa fala, dane-se, tá rodando. Ou não. Ele pega, abre um formulário, abre um canal no Discord, começa a captar dentro do Trello todos os feedbacks das pessoas. Cara, você que joga videogame vai conseguir ver nessa empresa uma solução pra, sei lá, uma empresa que te contratou que vende marmita congelada. Muitas vezes você pega um negócio que não tem nada a ver com o nicho, mas você consegue adaptar e colocar pra rodar e dá muito certo. E aí quando vem as grandes uma mesmo, as grandes inovações às vezes são só adaptações de outros setores para o seu. Né? Você copiar o seu concorrente é normalmente só um atestado que você vai ficar no máximo em segundo lugar. Exato. Então, busque mesmo para fora do seu primeiro círculo as soluções que você vai implementar no seu negócio. Eu acho que o que falta muito das pessoas é a questão de assistir e consumir coisas com olhar clínico para absorver os pontos bons e ruins daquela situação. Por exemplo, se você está assistindo um filme, o que eu posso tirar de valor desse filme? De repente é só uma cena de um filme, mas de repente ele fez alguma coisa. A cena do filme é a pessoa indo no restaurante e o cara tratou de um jeito a pessoa. Cara, eu consigo
trazer essa cena pra dentro do meu negócio? Mas alguém tá pensando em uma linda mulher com ela indo lá e sendo maltratada nas lojas? Ai, gente. E isso as pessoas acabam assistindo. Vou assistir um filme, vou ler um livro, vou fazer alguma coisa, e acaba fazendo só por fazer. Não tira nada de valor dentro daquilo ali. Que nem a gente mesmo estava assistindo os jogos da Copa e a gente estava depois debatendo o que dentro da Copa a gente consegue trazer de valor para dentro do nosso negócio. E a gente começou a fazer várias analogias ali de acontecimentos da Copa com o nosso mercado. E agora, quando a gente chega para as pessoas e fala, você assistiu o jogo? Assisti, foi bom, aconteceu tal resultado. Tá, e o que você tirou de aprendizado? Nada, só foi um jogo. Não. Então as pessoas não têm esse costume de olhar mais clínico assim, né? E também as pessoas muitas vezes tendem a consumir o que todas as pessoas estão consumindo. Até por essa necessidade de conversa, né? No mundo de infinitas possibilidades, você precisa se sentir próximo do outro e às vezes você acha que essa é a única maneira, mas a internet prova que não é verdade. Você não precisa de tanta gente discutindo a sua dorama favorita que está escondida ali no catálogo da Netflix. Você precisa de 10 pessoas e com certeza existem pessoas que gostam das mesmas coisas que você. E também existe um perigo aí, que é o perigo de você, por consumir as mesmas coisas de todo mundo, você só vai ser capaz de produzir exatamente as mesmas coisas que todo mundo. Então, se você quer se diferenciar, isso eu não tô falando, não assista Big Brother. Se quiser assistir, assiste, não tem Big problema. Big Brother é uma fonte de conteúdo absurda. Também deve ser. E qualquer outra coisa, e o jogo e tal, eu adoro esportes. Mas é isso, eu também tiro várias coisas importantes pro meu negócio do futebol americano, que eu adoro. Mas tente encontrar coisas de maior qualidade do que a média. Também esse é um esforço que você tem que fazer, inclusive para melhorar o seu trabalho. É que tem 2 pontos ali, né? Uma coisa é a gente olhar o que está acontecendo e conseguir transformar e implementar no nosso negócio, e a outra é a gente conseguir atrair pessoas com o que está no hype do momento. Então, por exemplo, ontem mesmo eu fiz um post falando sobre a estreia da Argentina na Copa e o que a estreia da Argentina nos ensina sobre o sucesso do cliente. Porque a Argentina era uma favorita, que simplesmente teve 3 gols anulados, ela saiu ganhando. Se você saísse para ir trabalhar no meio do jogo, no intervalo, e chegasse para trabalhar, você ia falar, gente, mas não era Argentina? Porque o segundo tempo era outro jogo. A Arábia Saudita virou, a Argentina se desesperou e foi um caos. Resumo, muitas empresas, elas estão no auge, elas são as favoritas. Só que elas esquecem que os 15 minutos de intervalo que a gente não sabe o que aconteceu com a equipe da Arábia Saudita, o concorrente está lá trabalhando e fazendo coisas que vai te deixar para trás. E também tem aquele velho papo que é muito reproduzido no marketing digital, de que você é a soma das 5 pessoas com quem você mais convive e tudo mais. Mas o que te garante que você vai conseguir entrar no grupo que você quer entrar? Exato. Por que eles vão permitir a sua entrada? Se você não traz nada de novo, nada diferente, nada que possa agregar, você não tem nenhuma virtude especial, você não tem nenhum conhecimento especial. As pessoas querem muito entrar num grupo que surgiu meio que naturalmente lá no Novo Mercado, que sou eu, Ícaro, Jonatas e o Fábio. Por que a gente vai deixar você entrar? Porque eu sou mó legal. As pessoas contribuem. Você precisa falar a mesma língua, consumir coisas que podem beneficiar. Não é consumir as mesmas coisas também que o grupo, não é só isso. Mas que você possa ter um diálogo com todas as pessoas. Agora, se você não se esforçar para justamente atingir o que existe de melhor, você não vai frequentar esses grupos que você quer e infelizmente você não vai se beneficiar da presença dessas pessoas. É que muitas pessoas elas acabam sendo o lado interesseira e não interessante, né? Então, a partir da hora que você é interessante, que você tem algo a contribuir, essas pessoas vão te acolher ali pra dentro do grupo, porque vai ser uma troca de experiência. E aí muitas pessoas vão só no lado interesseiros, né? Pra só sugar a informação. E isso acontece meio naturalmente, né? Esse é um dos grandes, na verdade, segredos do networking. Normalmente o networking não é muito forçado. Ele acontece pela presença, muitas vezes você precisa desse conhecimento, mas de repente você já desenvolve naturalmente uma conversa em torno daquilo que você gosta. E aconteceu com o Fábio. O Fábio é nosso gerente de marketing lá do Novo Mercado, alguém que tem um repertório muito singular, especialmente na música. E tem uma vez que ele estava
a gente estava numa call, ele estava na casa dele lá em Criciúma, antes dele se mudar para Santos, e aí tinha no canto um livro, um disco do Pink Floyd. E a gente começou a conversar disso, e de repente a gente foi descobrindo que existiam muitos pontos de conexão nos nossos gostos musicais, e que o gosto dele beneficiaria o meu, ele poderia trazer coisas novas para mim, e eu poderia trazer coisas novas para ele. As amizades e os contatos, muitas vezes, surgem daí, por isso que a presença nos eventos é importante, mas não para você chegar entregando seu cartão e se impondo como qualquer coisa, não, normalmente isso acontece de modo natural. Isso é muito importante, a gente entender o que a outra pessoa gosta e o que a gente tem em comum. Vou citar o Carlos novamente, porque é genial. Tipo, a gente se ganhou a hora que ele virou e falou assim, você sabia que gás não tem cheiro? Na hora que ele falou isso, eu falei, cara, isso é de Friends. Ninguém ia citar isso se não fosse o Ross tentando cantar a Mulher da Pizza falando que gás não tem cheiro. Então isso nos traz essa conexão. E isso nos faz conversar sobre Friends, que nos faz falar sobre outras coisas, e a gente vê uma gama de coisas que a gente tem em comum. É basicamente isso, né? Total.